Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é bem importante para a gente entender a real importância de trabalhar com uma pessoa com autismo, né? E não deixar ela viver a vida como se ela não tivesse potencial e capacidade de aprender e de crescer e de melhorar. Eu vou falar sobre talento versus determinação, né? Um estudo da Universidade de Colômbia foi realizado e as duas coisas que estavam aí nessa comparação, nesse comparativo, eram justamente essas duas questões. Pessoas com talento e pessoas com determinação. E eles tentaram avaliar qual dessas pessoas tinha mais sucesso na vida. Se eram as pessoas que tinham talento ou se as pessoas que tinham apenas determinação, né? E eles conseguiram, ao longo dos anos, chegar a alguns resultados. E esses resultados foram tais, né? Que as pessoas com talento, mas sem determinação ou sem esforço, não chegavam tão longe do que aquelas pessoas que não eram talentosas, que não tinham necessariamente um QI acima da normalidade, mas que eram determinadas, pessoas que estudavam, que se dedicavam, né, que se propunham a realizar alguma coisa. Então, essas pessoas tinham um grau de sucesso muito maior. Por que eu queria falar com vocês sobre isso, né? Porque a gente tem que apostar na pessoa com autismo, a gente tem que acreditar que ela é capaz. Mas para isso acontecer, é importante que a gente ensine a pessoa com autismo a ser determinada, ou seja, que ela tenha perseverança na hora de estudar, na hora de sentar e realizar uma tarefa até o final, né? É uma coisa que a gente tem dificuldade até em pessoas com ansiedade, com transtorno de hiperatividade, né? Essas pessoas, como assim, num contexto geral, elas têm dificuldade de terminar uma tarefa devido ao grau de dificuldade dessa tarefa. Então, elas geralmente abandonam a tarefa ou elas se desregulam muito facilmente quando existe uma limitação para cumprir aquela determinada tarefa, né? Então, mostrando isso, falando sobre isso, a gente vai entender que mesmo as pessoas que têm uma capacidade aquém daquela considerada normal ou típica, tem potencial, conforme o seu esforço, de chegar no mesmo lugar ou até ir além de uma pessoa típica que não se esforça. Eu sou professora universitária e eu vejo isso muito nos meus alunos, né? Alunos talentosíssimos que chegam no primeiro ano, mas que não têm disciplina, não têm foco, não têm determinação. Eles acham que eles já estão prontos, né? Ao passo que aqueles que vêm ou chegam sem muito talento, sem muita conhecimento, né? Mas se dedicam dia e noite para aquilo, eles têm um aproveitamento maior do que esse super talentoso. Então, a mesma coisa com a pessoa com autismo. A pessoa com autismo, ela não tem toda aquela habilidade, ela não tem todo aquele talento. Mas se você conseguir ensiná-la que ela tem que sentar, que ela tem que ir até o final da tarefa, que ela vai ter que estudar mais do que os outros, enquanto os outros fazem o exercício uma vez e ela vai ter que fazer 50, né? Que ela tenha essa determinação dentro dela, de querer finalizar a tarefa, de querer estudar, de querer melhorar a sua própria condição. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso com treino. Então, isto também é um treino, é ensinar a não desistir no meio da atividade, é reforçar o mínimo esforço de se continuar ou de se ir até o final de uma determinada atividade. É assim que a gente vai conseguir com que essa pessoa se programe, né? Se adapte, conquiste a habilidade de concluir as tarefas, de se dedicar na tarefa mais difícil que seja, né? Se dedicar ao ponto de conseguir adquirir uma habilidade que para ela é difícil.
certo? Então, a gente vai ver essa necessidade quando os processos forem mais complexos, por exemplo, quando os processos de alfabetização começam, né? São processos mais dificultosos, quando os processos de aprendizagem escolares, né, começam a se tornar mais complexos. Então, aí a gente vai ver que instalar essa habilidade de determinação, de esforço é muito importante, porque é aí que a gente vai ver que essa pessoa vai conseguir ir além, um passo além do que aquilo que ela necessariamente foi programada para cumprir. Tá joia? Muito obrigada.